rosas! Hoje vamos ter o passo a passo dessa blusinha aqui, uma regatinha bem simplesinha, mas é aquela peça-chave para ter no nosso guarda-roupa, uma de cada cor, porque é aquela base para construir os nossos looks, né? Então, eu fiz ela com meio metro de viscose, porém, eu resolvi fazer ela já com um forrinho aqui por dentro, que vai mais ou menos até essa altura. Então, teria que ter sido 1 metro. Eu consegui fazer porque eu tinha um vestido aqui que tinha um forro. E aí, eu reutilizei, então, esse vestido aí pra poder fazer o forro. E ele é de renda, então eu reutilizei também a renda dele pra fazer aqui essa manguinha, que eu achei bem fofinha. Aqui na parte da frente eu fiz ela mais V mesmo. E na parte das costas eu fiz ela mais aberta, como vocês podem ver. Mas aqui na questão da modelagem dá pra subir mais, tá? Eu fiz desse jeito porque é um gosto. Mas esse aí, vamos lá pro passo a passo. Então, eu peguei o meu tecido, dobrei ao meio uma vez, bem certinho, mais ou menos na largura da blusa que eu vou usar. Deixei só um pouquinho de espaço, né, pra ter a margem de costura. Acertei aí a parte da frente, coloquei as alças pra dentro, arrumei bem certinho e passei. Eu tô usando um sabonete, gente, sim, um sabonete, você deixa ele secar e dá pra você usar ele como giz de roupa. É ótimo. Então, ó, marca bem, dá pra ver, né? E aí, eu cortei, então, a parte da frente. Aí, em cima, fiz a voltinha e ficou dessa forma aí. Peguei a parte que eu acabei de cortar pra fazer a parte das costas. Aí, eu só subi um pouquinho porque eu queria que ficasse mais decotadinho mesmo, assim, nas costas. E aí, o resto eu cortei do mesmo jeito, mesmo tamanho, sem mudar nada. Na parte da frente, eu fiz esse X pra lembrar que esse, então, era a parte da frente. Medi aí o tamanho da alça que tinha a minha blusa. E aí, eu acrescentei mais 2 centímetros a essa medida, por conta da costura, né? Que a gente vai embutir essa alça. E pra saber a largura, eu vi a largura que eu queria, multipliquei por 2 e acrescentei mais 1. Então, ficou com 7 no caso. E aí, eu já marquei 14. Marquei 7, depois já marquei mais 7, né? Então, ficou 7, 14. Eu fui marcando desse jeito já pra sair já as duas alças já certinho, tudo junto. Eu não tô marcando o lado comecinho, lá do tecido, como vocês podem ver, porque tem a auréola. E essa parte é que a gente retira, tá vendo, ó? Aquela partezinha lá do tecido que a gente não utiliza. E aí, eu vou usar esse vestido aí, então, pra poder fazer a parte do forro da blusa, porque como é viscose, ia ficar muito transparente, né? Então, eu uni o meio com o meio da costura do vestido. E aí, eu peguei a blusa do jeito que eu cortei ela, ó, dobrada ao meio. E eu coloquei o que é a costura lateral da blusa com a costura da lateral do vestido. E aí, eu cortei, não dá pra ver muito que ficou preto no preto. Mas eu fui cortando da mesma forma, sem acrescentar nada. E fiz isso tanto do lado da frente, quanto da parte de trás eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei cava com cava ali, vocês viram. E aí, eu cortei da mesma forma, porque já vai sair costurado e com acabamento essa peça aí do viés, então. Olha só que legal, né? O que seria o forro, na verdade. Viés não, forro. Olha. Economiza já uns tempinhos aí de trabalho. Eu achei bem legal fazer dessa forma, ó, já tudo acabadinho a ponta e tudo. Se você for fazer com um tecido, né, normal, aí vai ter que fazer o acabamento, vai ter que fazer o mesmo processo da blusa, né, de costura, vai ter que fazer nesse forro. Eu peguei a parte da alça que eu cortei, eu medi um dedo aí e fiz essa marcação para ter uma noção do que vai para dentro da costura, né? E aí, eu acrescentei mais 15 centímetros, porque eu não queria essa parte do babado tão franzido. E aí, eu marquei aí, ó, na renda. E aí, cortei. Eu fiz um tamanho de 9 centímetros. Porque aí vai 1 centímetro, 2 centímetros a mais, né? Por isso que eu coloquei 9. Pra poder embutir, então, depois, tanto 1 centímetro que vai pra dentro, quanto 1 centímetro que a gente faz o acabamento da rendinha. E o restante que sobra é a manga. Cortei tudo certinho, fiz esse processo 2 vezes.
E agora chegou a hora de costurar, então eu peguei a parte da frente e a parte das costas, coloquei lado direito com o direito do tecido, uni bem certinho as laterais e eu vou passar uma costura, tanto de um lado quanto do outro, e já faço o acabamento também, tanto no zigue-zague ou no overlock, tá? Vai ficar dessa forma. E aí agora chegou a hora de colocar o forro. Eu coloco o lado direito do forro com o lado direito da blusa. Ele vai ficar assim por fora. E por fora dessa forma tem que parecer como ele estando ao avesso. E aí eu vou unindo bem certinho, começo unindo aí a parte do V aí da frente para ficar bem certinho. E aí eu vou colocando os alfinetes, alfinetando toda a volta. Coloco bastante alfinete para poder essa costura sair bem certinha. Vou arrumando bem certinho aí os alfinetes. E aí eu vou passar uma costura, só que eu vou deixar essa parte aí descosturada, que é onde que eu vou colocar minha alça depois. Então eu vou costurando e quando chegar naquela parte do retrocesso, eu pulo e vou para outra parte, né? Deixa a parte que é da alça para fazer depois. Eu estou mostrando para vocês a costura do Vzinho da frente, ó. Eu paro a agulha da máquina bem no Vzinho, coloco a agulha bem certinho lá dentro para não escorregar do tecido. E eu movo o tecido dessa forma para poder sair o Vzinho, porque se eu costurar reto, se eu costurar normal sem fazer esse processo, em vez de eu ter o V, vai ser um pescoço redondo. E aí depois eu dou um piquezinho bem no meio para poder ficar o Vzinho bem certinho, tá? E aí agora eu vou para a alça, então eu vou vincar ela no ferro. Dobrei uma vez ao meio, passei, e agora eu vou dobrar cerca de 1 centímetro para dentro e vou passar, vou fazer esse processo dos dois lados, tá? E olha só como que fica, já fica praticamente pronta, é muito mais fácil para a máquina com ela desse jeito. E agora vamos fazer a parte da renda, então primeiro eu vou dobrar 2 vezes, escolher um dos dois lados e vou dobrar dessa forma para fazer o acabamento. E na parte de cima eu vou colocar no ponto mais largo da minha máquina, vou passar uma costura e para poder franzir depois, tá? Então não pode ter retrocesso. Aí na partezinha da manga, eu marquei esses 2 dedos, porque é para mim ter uma noção do tamanho que eu tenho que franzir, então essa renda, para poder encaixar. E aí, ó, eu dou retrocesso em uma parte da manga, que eu fiz o franzido, e na outra eu deixo para poder franzir, depois eu amarro dessa forma. Agora eu dobro essa rendinha ao meio para encontrar aí, então qual que é o meio dela, marco com alfinete, e a gente não vai fazer realmente nenhum tipo de acabamento aí nessas laterais, tá? Então eu dobro também a outra parte do que é a alcinha para encontrar o meio. Primeiro eu marco com alfinete, mas depois eu marco com giz na parte de dentro, que é o que eu preciso saber mesmo, e aí eu tiro o alfinete fora. Eu vou abrir uma vez só, dessa forma a manga, a alça, e aí eu vou encaixar então o meio da renda com o meio da alça. Vou arrumar o alfinete certinho aí, coloco 1 centímetro para dentro, bem certinho. E aí, essa parte que a gente marcou os 2 centímetros ir para fora, eu vou remarcar aí para dentro, porque eu preciso ter essa noção para colocar, então, a partezinha da renda, né, para formar a manguinha. Eu pego, então, essa parte aí da ponta, que foi a que a gente fez o acabamento, e coloco lá na parte do meio do vinco, ó, vai ficar arredondadinho assim, tá vendo? E ela tem que ficar nessa marcaçãozinha aí que a gente fez de giz. Coloco o alfinete para que não saia. E aí, eu dobro novamente a blusa. Antes eu vou tirar essa rebarbinha aí para não ficar muito excesso dentro da manguinha. E aí eu pego e dobro novamente, ó. Por isso que a gente faz aquele vinco no ferro, porque já facilita todo esse trabalho aí. E aí depois é só colocar novamente o alfinete, já com ela toda dobradinha, com a renda dentro da alça. E olha como é que fica. É uma coisa muito linda, né? Eu acho muito fofo. O processo da costura é algo assim incrível. E aí eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou ver certinho aonde que tá o meio, ó. Vocês podem marcar como do outro lado. E vou fazer o mesmo processo para embutir, então, toda essa parte da renda.
Dá uma olhadinha pra ver se toda a renda tá bem embutida, pra depois não ficar nenhum pedacinho pra fora, senão vai ter que descosturar e costurar tudo novamente. Coloca bastante alfinete pra segurar. E aí agora, com as minhas 2 manguinhas prontas, eu vou passar uma costura aí. E olha só, as 2 manguinhas prontas, agora vamos colocar essa manga nessa blusa. E eu coloco o lado direito da manga com o lado direito da blusa. E eu coloco por baixo, tá vendo? Da mesma forma que eu fiz, que eu costurei a blusa, eu não desvirei ainda o forrinho. Coloquei assim por dentro a manguinha. E aí eu coloco o alfinete, então, pra segurar. E depois é só passar uma costura aí reta, nessa parte que a gente não costurou. Faço o mesmo processo do outro lado. Aí não tem segredo, é bem facinho. E fica embutido, fica a coisa mais linda. Fica aquelas blusas de loja mesmo. E não dá trabalho. Olha só como que fica fofinho, já tá ganhando forma. Aí essa parte tem que prestar bastante atenção, ó. Do jeito que eu virei a blusa, eu deixei as manguinhas pra cima. A parte de trás tá do mesmo jeito que tava a parte da frente, o forro tá pra fora. Eu pego a ponta da manga, da blusinha, coloco por dentro do forro que tá por fora da blusa. Vocês estão conseguindo ver? Se não tiver dado pra ver bem direitinho esse passo a passo, eu faço um outro com tecido claro aqui, só pra ensinar como é que faz esse tipo de manguinha, tá? É bem facinho, não é difícil. Só costurar e tá pronta a nossa blusinha.